Foi? Olá, eu sou o professor Alex, aqui no IFSC de São José. A gente vai falar um pouco sobre capacitores hoje. O que é um capacitor? É um elemento que consegue armazenar carga temporariamente, ele consegue carregar e descarregar de forma muito rápida. Em que forma ele consegue carregar isso? Através de um campo eletromagnético. Então, um capacitor, de uma forma mais simples para a gente representar ele, é formado por dois elementos condutores, como se fossem duas placas aqui na parte azul. Um campo eletromagnético é formado quando eu aplico um nível de tensão aqui e ele armazena essa energia em forma de campo eletromagnético. Ok, qual é a equação que mostra quanto de energia a gente consegue armazenar? A capacidade de armazenar energia, que é a capacitância, é igual à capacidade elétrica que a gente mede em Coulomb pela diferencial de tensão que a gente mede em volt. Coulomb por volt igual Faraday. Ok? Tudo certinho. Aqui a gente fez um pequeno experimento para mostrar um exemplo de como o capacitor se comporta num circuito eletrônico. Então a gente tem aqui uma fonte, que a gente está utilizando aqui na verdade um gerador de função, emitindo uma onda quadrada de menos 5 a mais 5 volts, numa determinada frequência, nesse circuitinho. Nesse circuito aqui eu tenho um resistor simulando a minha carga e o meu capacitor. Como o meu circuito aqui ele trabalha de menos 5 até mais 5, eu coloquei um diodo para que a corrente vá nesse sentido e não retorne. Então o que chega no capacitor e no resistor é de 0 a 5 volts. O menos 5, quando ele vai a menos 5, na verdade o meu resistor e o meu capacitor estão recebendo 0. Até aí tudo bem. Então a corrente vai, não volta. A minha linha azul aqui é o meu nível de tensão. Então, meu nível de tensão ao longo do tempo, ele vai a 5 volts e cai a 0 volts. Vai a 5 volts e cai a 0 volts. Como aqui eu tenho esse gráfico aqui também. A carga, o nível de tensão no meu capacitor, ele vai aumentando conforme ele vai carregando. Então, eu coloquei um exemplo, um capacitor menorzinho, de 100 microfarad, em que ele consegue carregar até o nível de 5 volts. Então presta atenção, quando eu tenho uma fonte de 5 volts carregando um capacitor, o nível de tensão máximo em cima do capacitor vai ser de 5 volts. Ok? Quando ele chegar em 5 volts, olha só que interessante. Minha fonte jogou 5 volts no capacitor, o meu circuito interpreta como se o capacitor tivesse sumido do meu circuito. Beleza. Desliguei minha fonte, olha só, agora eu tenho uma fonte temporária aqui jogando os 5 volts para minha carga. Então, quando a minha fonte vai a 0, o meu capacitor ele fornece energia para o meu resistor até ele descarregar. Então, aqui no nosso osciloscópio, tá, eu consigo visualizar isso. Eu vou explicar um pouco desse experimento. Eu estou usando um gerador de função, ele gera energia, gera tensão numa determinada frequência. Aqui no osciloscópio a gente consegue analisar a tensão ao longo do tempo. Tá? Eles são equipamentos precisos, equipamentos com alta resolução, então a gente consegue visualizar a tensão como se fosse uma onda, ok? Cansei um pouco. Olha só agora, a onda quadrada é o que está saindo do meu gerador de função, então o meu gerador de função está indo a mais 5, menos 5, mais 5, menos 5. Esse nível azul aqui, ó, nesse determinado momento, ele está em 0 volt, ok? Isso daqui é o que está em cima do meu capacitor, é a tensão em cima do meu capacitor. Então a tensão do meu capacitor, quando eu jogo 5 volts, ele carrega. Quando ele terminou de carregar, ele mantém 5 volts, até eu desligar minha fonte. Ó, carregou, quando eu desligar minha fonte ele vai descarregar. E descarregou, ele levou um tempinho a mais. Esse tempinho aqui, ele manteve o meu resistor com carga. Agora olha que interessante. Eu vou substituir o meu potenciômetro de 100 microfarad por um de 1000 microfarad. Como eu estou usando um capacitor eletrolítico, eu tenho que prestar atenção na polaridade, ok? Então eu vou manter a mesma polaridade que eu mantive antes. Pronto, agora vamos ver. Joguei 5 volts, olha que interessante. O meu capacitor ele não conseguiu completar, chegar a 5 volts também. Porque antes disso eu desliguei e joguei a 0, olha só. Porém, mesmo ele não tendo conseguido carregar até 5 volts, só carregando até 2,5, olha o tempo de carga que ele manteve energia em cima do meu resistor. Então é para isso, é praticamente uma fonte temporária. É uma fonte que eu consigo carregar e descarregar muito mais rápido que uma bateria convencional. Para que serve?
por exemplo, um flash de uma câmera fotográfica, eu carrego o capacitor, no momento em que eu vou apertar o botão para tirar um flash e aquela luz dá um flash, é o capacitor descarregando. Uma energia muito rápida que a bateria da tua câmera fotográfica, por exemplo, não teria capacidade de gerar. Ok? Então, só novamente aqui, de novo, gerador de função. Ele gera energia de diversas formas, onda quadrada, onda triangular, onda senoidal. De novo, estou mostrando ali a onda amarela como onda quadrada. Vou trocar agora para onda senoidal, só para vocês verem. Olha o formato da minha onda agora. Amarela. Ela é uma senoide, ok? Olha lá. Agora eu vou trocar para uma onda triangular. Agora a gente vai estar vendo uma onda, exatamente como o nome diz, triangular. Então esse gerador de função, ele gera níveis de tensão em formato de onda triangular, onda senoidal, onda quadrada, diferentes frequências, eu posso estar trabalhando aqui, e o meu osciloscópio ele mostra os níveis de tensão ao longo do tempo. Tem algumas ponteiras que eu posso utilizar para medir nível de corrente também. Mas é isso aí, beleza? Valeu, um abraço!